uma das maiores autoridades do Daime no Brasil, no Banco dos Réus. A Justiça do Rio de Janeiro marcou o julgamento de Paulo Roberto Silva e Souza, um dos líderes da Igreja do Santo Daime. Você viu aqui no Domingo Espetacular, com exclusividade, os relatos de mulheres que acusam Paulo Roberto de abuso sexual. Para as autoridades, o religioso usava a posição de líder e a manipulação para se aproximar das vítimas e cometer os abusos. Um líder religioso no banco dos réus. Denunciado por crimes graves que podem o levar para a cadeia. Quando ele me levou para o motel, eu sabia que eu estava sofrendo um abuso. Dentro de mim, eu já sabia. Paulo Roberto é um cara influente, é uma pessoa de posses, de patrimônio, então há possibilidades de fuga. Paulo Roberto Silva e Souza foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por violação sexual mediante fraude e violência psicológica. Os promotores pediram a prisão dele. As graves acusações vêm de mulheres que frequentavam a Igreja Céu do Mar, no Rio de Janeiro. Paulo Roberto Silva e Souza se tornou uma autoridade dentro do Santo Daime, religião fundada na Floresta Amazônica em 1930, conhecida por oferecer aos fiéis a ayahuasca, um chá usado em cerimônias religiosas. Paulo Roberto é chamado de padrinho dentro da doutrina. Esta mulher, que hoje mora na Europa, frequentava a igreja e tinha na figura de Paulo uma pessoa em quem poderia confiar. Você fica meio que hipnotizado por aquilo, porque ele tem um poder de manipulação muito grande. Isso é inquestionável. A fala dele, ele chegava no trabalho, mudava tudo. Foram quase 2 décadas de muita convivência com um padrinho dentro da igreja, até que o irmão dela faleceu. Paulo ofereceu apoio. Era uma armadilha. Ele me ligou e ele disse que precisava encontrar comigo. Eu falei, mas na igreja? Ele falou, não, tem que ser fora da igreja. Aí fui encontrar com ele, aí subi no carro dele e ele me levou para o motel onde ele levava todas essas mulheres. Ele tirou a roupa dele, só que eu não fiz absolutamente nada. Eu lembro que eu fiquei meio que em estado de congelamento. A mulher denunciou Paulo e hoje é uma das testemunhas do processo. Em maio deste ano, Domingo Espetacular ouviu com exclusividade 4 mulheres que procuraram a polícia para denunciar abusos cometidos por Paulo Roberto. Todas conheceram o padrinho dentro da igreja. A sede fica no bairro de São Conrado, zona sul da cidade. Segundo as vítimas, Paulo Roberto se aproveitava da posição que tinha na doutrina para cometer os crimes. Eu acho que esse cara é um doente. Um monstro, um sociopata. A primeira a denunciar Paulo Roberto foi Jéssica Nascimento de Souza. Ela foi convidada para trabalhar ao lado do líder religioso e foi assediada por ele após o padrinho sugerir um tratamento espiritual para ela. Ele começou pela mão, botou uma poltrona, nossos joelhos estavam encostados, eu estava com um macacão preto largo. E aí chegou aqui, e aí eu pedi para ele parar. Ele falou, faz parte do processo você falar agora. E disse, essa terapia se faz em 3 vezes, 3 etapas, né? Então a gente teria que fazer 2. Aí eu falei que não queria. Depois de uma crise de pânico, ela pediu ajuda e decidiu ir embora. As conversas entre ela e o padrinho foram expostas para a comunidade e Jéssica foi expulsa da doutrina. Ela moveu uma ação trabalhista contra Paulo Roberto. E a partir desse processo, o Ministério Público do Rio solicitou à Justiça que a polícia investigasse Paulo por abuso sexual. É como um predador, realmente. Você é uma caça dele, que ele só se diverte.
Fernanda também denunciou Paulo Roberto, que conheceu ainda na infância. Quando completou 17 anos, ele passou a exigir que a jovem o ajudasse em alguns trabalhos. Ao chegar na residência dele, me fala, chega aqui, vamos lá, vamos ali no meu quarto, normal, quero conversar com você. Ele apontou para o relógio e falou, hora do meu remédio. Você pode passar em mim, Fernanda, o meu remédio? Aí comecei a passar o remédio, assim, meio tensa, né, meio mantendo uma distância. E aí ele já veio assim pra cima de mim, passa isso direito, Fernanda. Sabe, deita aí que eu vou te ensinar a passar o remédio. Aí ele começou a passar a mão em mim. E ele me alisando, até a hora que ele chegou ao ponto de puxar a minha calça. Então eu fiz assim, para, bem potente. O Domingo Espetacular também ouviu Isabela, que tem uma história parecida de abuso. Ela ajudou a comprar o terreno onde fica a sede da igreja. A cumplicidade com o padrinho não livrou Isabela de ser mais uma vítima. Ele me chamou, me convidou para fazer uma terapia com ele. Eu não conhecia esse tipo de abordagem. E aí ele começou a passar a mão em mim, assim. Eu falei, eu não tô gostando disso, eu nunca fiz terapia assim, eu quero parar agora, isso aqui. Aí eu falei, o que é ele? Não, que eu senti que tinha uma energia em você que eu precisava ser trabalhada. Essa não foi a única vez que Isabela teve que escapar do assédio do padrinho. Ele a levou no mesmo motel relatado pela jovem no início dessa reportagem. Uma vez, nós descemos para comprar pão e, de repente, ele entrou no motel. E ele falou, preciso conversar com você. Quando ele botou o carro, ele abre a porta e vamos conversar. Eu pego e saio correndo de dentro do motel, em São Conrado. Essas advogadas representam 3 mulheres que denunciaram Paulo Roberto. Elas também são assistentes de acusação do Ministério Público e veem nos relatos das vítimas que Paulo usava a posição de líder e a manipulação para cometer os abusos. É por isso que se caracteriza a violação sexual mediante fraude, porque ele exercia uma relação de poder, né, ali, uma questão de vulnerabilidade, ela estava ali buscando a sua fé e aí ela se deparou com violações, com enganos. Com a investigação da polícia nas mãos, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Paulo Roberto por violação sexual mediante fraude e violência psicológica e ainda ordenou que ele cumprisse medidas cautelares. Mas a Justiça não conseguiu citar Paulo da decisão. Para o MP, foi uma manobra da defesa do líder religioso para anular o processo e, por isso, pediu a prisão dele. Uma das medidas cautelares era informar um endereço, que só foi feito após o pedido de prisão preventiva. Essa semana, a Justiça do Rio de Janeiro negou a prisão, mas marcou para janeiro o início do julgamento do líder religioso. Ele não pode sair do país e deverá entregar o passaporte. Para este advogado criminalista, uma medida para evitar a fuga do país. A medida cautelar relacionada à retenção do passaporte diz respeito a risco de fuga, né? Então, se o juiz tiver realmente elementos que o levem a concluir pelo risco de fuga, ele tem que primeiro determinar essa medida cautelar, via de regra, né, a não ser que seja uma situação mais grave, para depois, se necessário e se descumprida a cautelar, aí sim, eventualmente, decretar prisão preventiva. O advogado de Paulo Roberto disse que só vai se manifestar nos autos do processo, comprovando a inocência do cliente. Paulo Roberto tem 76 anos e é um dos fundadores da Igreja Céu do Mar, aqui no Rio de Janeiro. Em 1982, se tornou um dos líderes da instituição e ajudou a difundir a doutrina nos Estados Unidos. Essa semana, após o pedido de prisão dele, a igreja decidiu afastar o líder de todas as funções até o fim do processo e preferiu não se manifestar em respeito às vítimas.
Em alguns dias, Paulo Roberto, o padrinho, será julgado e terá que prestar contas à justiça. Um alívio para quem há anos tenta esquecer um abuso para recomeçar. Eu me sinto aliviada, assim, e feliz também ao mesmo tempo, porque eu vejo que realmente eu não tenho que me sentir culpada, que eu não tenho culpa nenhuma. A condenação, né, não vai apagar o que aconteceu com as vítimas, mas isso também é uma forma não de punir, mas de educar um sistema que acredita que pode se utilizar do poder para abusar, para enganar, para exercer tantas influências, imaculando inclusive a imagem de uma própria religião que nada tem a ver com quem está no poder.